erosão. Então, tudo isso é benefício para lá. Então, os restos culturais, planta, folhas e caules, importantes no plantio direto, podem causar o quê? Impactos se mal manejados, ou seja, se eu faço a retirada desses resíduos, eu tenho um solo descoberto, que vai estar propenso a escorrimento superficial do solo, e no início, né, e aí futuramente pode surgir uma erosão, isso vai ser levado, lixiviado, nutrientes lixiviados, micro-organismos que não vão estar aí atuando nesse solo de maneira correta, a umidade não percola essa água aí, que é o necessário para a gente estar acumulando água nesse solo. Isso não vai ocorrer ou vai dificultar isso. Então, esse viés dos restos culturais também é trazido aí de maneira explicativa dentro do plano para esse gerenciamento. E, por fim, a destinação dos resíduos industriais, né, ela depende, então, do tipo do resíduo. Então, vou já remeter a questão direcionada para uma agroindústria da cana-de-açúcar, que é a nossa situação. Então, resíduos recicláveis, né, a reciclagem, resíduos orgânicos, reaproveitamento, resíduos perigosos, tratamento especializado. Então, eu tenho uma gama de resíduos lá, né? A gente gosta de comentar sempre, como aqui embaixo, né? Do bagaço, da vinhaça, da torta de filtro, né? Que já tem uma destinação certa, que já cumprem aí uma função econômica, né? Também grandiosa, né? E não só a questão de sustentabilidade, que envolve a questão econômica, social, né? E também a ambiental. Então, eu consigo ter não só isso, né? Então, eu tenho que pensar que lá nessas empresas, elas também vão ter construções, né? Ali, ampliação da área administrativa. Eu tenho ali os centros de vivência, de convivência, tenho refeitórios, os próprios escritórios. Então, todos eles vão ter vão ter uma geração de resíduos. Então, eu preciso também ter um olhar para que isso seja feito da maneira correta, né? Como a segregação dos lixos, né? A separação dos lixos orgânicos, né? Então, para esse pensamento aí também valer com relação a esse viés, né? do plano, tá? Então, dá o destino certo para eles, tá? Então, eu tenho que pensar em tudo isso, mesmo falando do plano de uma forma geral para o Estado, mas citando essas situações, por exemplo, que a gente tem dentro da agroindústria, tá? O controle e fiscalização, então, licenciamento ambiental obrigatório. Então, aqui a gente vai ter só uma aula de licenciamento depois, à parte, mas a gente tem o licenciamento ambiental obrigatório, toda empresa, né, que vai ser instalada, que vai precisar de água, que vai precisar, vai produzir resíduos, né, ela precisa ter uma licença para funcionamento, né? E aí tem vários tipos de licença, mas a princípio tem que ter uma licença para funcionamento. Então, o IMASU que vai emitir, né, o órgão que é o responsável do Estado para emitir, então, digamos assim, essa licença, seja de funcionamento ou as demais licenças que nós vamos visualizar, nós temos que ter primeiramente, essa licença. Até para um aterro sanitário, eu preciso da licença ambiental né, para a instalação daquele aterro, né, para o funcionamento, tá? E aí a gente desvencilha isso na aula de licenciamento. O registro das atividades de gestão, tá? Ou seja, tem que ter o controle, registro, né, de tudo isso para ser alimentado aí também aos órgãos de controle, tá? Uma inspeção, uma fiscalização, isso tudo tem que estar documentado. Então, é muito importante a gente lembrar disso, tá? E a conexão com a agroindústria, né? Importante, ou seja, para nós sabermos disso, né? Por quê? Porque é um exemplo principal do setor sucro-alcooleiro, tá? Que é o bagaço, que vai gerar energia, a vinhaça para fertirrigação, a torta de filtro para adubação. Então, são
os 3 principais, a gente tem água residuária, outros tipos que nós vamos ver de maneira detalhada no futuro, mas é importante a gente dizer que o plano ele traz essa conexão aí com essas diversas tipos de empresa, e dentre elas a gente pode aí remeter a essa situação, por exemplo, desses problemas que eram grandes problemas dos resíduos da agroindústria, que eles são hoje, de uma maneira sustentável, né, depositados aí e devolvidos de maneira assim para o ciclo, né, da agroindústria, né? Por isso que é bonito até de citar esse exemplo, porque é um ciclo que se fecha, né, desde a produção da cana, e ele retorna lá para a produção da cana, né? Ele retorna lá para a energia, para a produção de energia, produção de calor, né? E de certa forma ele vai retroalimentar o sistema, que vai moer novamente, que vai moer essa cana novamente, que vai produzir mais cana para esse sistema moer cana novamente. Então é um ciclo que se completa. Então a conexão, né, o plano, o gerenciamento também deve ser muito bem visualizado, né? Enfim, planejado através do plano. Existem também os planos específicos, né, dos órgãos, e isso serve de uma maneira para a gente fixar que a lei, então, ela instrui, obriga, e o plano orienta o gerenciamento, o planejamento por meio dessa lei.